Não sei se vocês já sabem, mas hoje é dia do oftalmologista, do médico oftalmologista. Por isso, nosso programa é dedicado ao médico oftalmologista. Por isso, nós gravamos num dos maiores e melhores hospitais oftalmológicos do Brasil, que fica aqui no estado do Rio de Janeiro, em Niterói, ali no Fonseca, o OSB, Hospital Oftalmológico Santa Beatriz. Gustavo Valente esteve lá junto com a nossa equipe e conversou com um dos especialistas da área. O Dr. Fabrício Vargas é um profissional de renome nacional e internacional, dedicado à saúde dos olhos da gente. Vamos acompanhar a reportagem do Gustavo Valente. Põe na tela. No dia do oftalmologista, nossa equipe está no Hospital Oftalmológico Santa Beatriz. Viemos até a unidade que fica no bairro Fonseca, no município de Niterói. Dr. Fabrício Vargas, diretor técnico do Hospital Oftalmológico Santa Beatriz. Qual é o papel do oftalmologista hoje numa sociedade que cada vez mais envelhece e também uma juventude que é cada vez mais dependente das telas? Bom, Gustavo, prazer estar falando com você. Um abraço para o Mauro e todo o público do Fala Baixada. Hoje em dia, o papel do oftalmologista ele é fundamental, porque cuidar da visão é algo fundamental. E a gente está tratando de dois assuntos um pouco diferentes. A questão dos idosos, quando a gente trata, é da qualidade de vida para ele. Cada vez mais você vê uma população envelhecendo, né? Essa população ela atinge hoje 80, 90 anos. E enxergar é fundamental para essa população. Então, o papel do oftalmologista é dar essa qualidade de vida a essas pessoas, para elas poderem se locomover, ler e viverem uma vida cada vez melhor. Quando a gente fala das crianças, dos adolescentes, o nosso papel deve atuar como prevenção, né? Trabalhar para evitar problemas futuros dessas crianças e elas poderem crescer e tornar-se adultos eficientes, adultos que possam trabalhar e desenvolver no seu dia a dia. Devido a essa mudança de comportamento que a sociedade vem vivendo, cada vez mais inteirada com a tecnologia, e passa a ser uma coisa realmente indispensável para muitas pessoas. As visitas de jovens, de pacientes jovens, têm aumentado aqui no consultório do senhor? Especialmente depois da pandemia. O nosso hospital passou a receber muito mais pacientes que, devido a usarem mais a visão, principalmente para perto, como você destacou com a tecnologia, eles começaram a sentir mais problemas, desde visão embaçada até lacrimejamento, ressecamento dos olhos. Nós começamos a receber demais no hospital esses pacientes. E o interessante é que são pacientes jovens, mas com problemas completamente diferentes. Quando a gente pensa na nossa vida moderna, a gente depende do celular, depende do tablet, depende do computador. Só que a gente não foi feito para viver olhando para perto o tempo todo. E isso, para a gente chegar para perto, o olho ele sofre algumas modificações, alguns músculos têm que se movimentarem, muda o foco da visão, e essa longa permanência da visão de perto é que é o grande problema. Então, o que eu aconselho sempre aos meus pacientes? A cada 1 hora de uso do computador, do celular ou do tablet, ele descansar em torno de 10 a 15 minutos. Mas não adianta trocar o celular pelo computador ou pelo tablet. É usar a visão para longe, enxergar para longe. Doutor, e no caso da criança em idade escolar? Eu ouço falar que muitas vezes aí problemas, no caso da visão, acometem até na evasão escolar. É isso mesmo? A criança, quando ela está em desenvolvimento, a visão dela também está em desenvolvimento. É um engano achar que quando a criança nasce, ela está enxergando. Não. A visão da criança ela cresce até os 8 anos de idade, junto com ela, vai desenvolvendo. Então, muitas das vezes, quando uma criança ela está aprendendo a ler e ela tem essa dificuldade de aprender a ler, a primeira coisa que deve ser vista é a visão da criança. Porque se ela não está enxergando bem, ela não vai conseguir desenvolver. E às vezes é um erro achar que a criança não está enxergando o quadro, às vezes não está enxergando papel na frente dela direito. E ela não consegue escrever. Então,
visita ao oftalmologista antes de começar o ano letivo é essencial para identificar problemas precoces. Quais são os principais problemas oftalmológicos que o senhor recebe aqui? Bom, disparado na parte oftalmológica, na população mais idosa, seria a catarata, né? A catarata ela promove uma baixa de visão, ali os pacientes acima de 60 anos começam a ter uma perda da visão significativa, especialmente naquele períodozinho ali, final de tarde, o paciente começa a sentir uma dificuldade de enxergar, principalmente para dirigir. Então eles vêm procurando a gente e a gente avalia, vê essa questão da catarata, indica a cirurgia que melhora muito a qualidade de vida do paciente. Hoje em dia, o paciente aqui no hospital, ele pode escolher o tipo de visão que ele vai ter depois que operar a catarata. Imagina você, a pessoa usou óculos a vida inteira, a partir de agora ela faz uma cirurgia e começa a enxergar de longe sem óculos. Ou ela também pode escolher, de repente ela pode enxergar de longe, de perto, sem óculos, abolir o óculos da vida dela de vez. Então isso é fantástico, né? Um outro ponto, como eu te falei, é a questão do ressecamento ocular. Devido à questão do uso de telas, os pacientes começaram muito a ter ressecamento dos olhos. E aí o uso do ar-condicionado também, com esse clima seco que a gente está vivendo essas últimas semanas, piorou muito essa situação. Outro ponto que a gente tem recebido muito nos pacientes é em relação à miopia. Daqui a mais ou menos 20, 25 anos, metade da população mundial vai ser míope. Então pense nisso, vai ser uma pandemia de miopia, a verdade vai ser essa. Então se a gente não tomar cuidado e levar esses pacientes ao uso de óculos correto, ou até mesmo o paciente já tem uma refração estável, uma miopia estável, indicar uma cirurgia refrativa para eles poderem viver livre dos óculos. Quando você vai fazer uma avaliação, você precisa fazer uma avaliação por completo do olho. Não é simplesmente você sentar e fazer um óculos. O olho ele é um organismo um pouco complexo e você só fazer um óculos não vai resolver o seu problema. Às vezes você tem doenças que são silenciosas que tem que ser diagnosticada com um fundo do olho. E só o oftalmologista ele é capacitado e treinado para poder identificar esse tipo de doença. Então eu realmente vejo preocupante a situação de pessoas não qualificadas atenderem essa população e muitas vezes não identificarem doenças que a gente conseguiria tratar precocemente dentro de um consultório com colírio. Doutor, na nossa conversa até aqui, parece que a gente está tratando a tecnologia como um vilão. Na verdade, não é. Agora vamos tratar a tecnologia em relação aos tratamentos. Como a oftalmologia está andando com a tecnologia? É impressionante. É impressionante como a medicina ela avança no mundo, especialmente a área de oftalmologia. Então, hoje em dia, a gente tem diversos tipos de tratamento para diversos tipos de problema. Como eu te falei, o principal na cirurgia de catarata é a gente poder fazer o paciente enxergar melhor, dando a liberdade dele viver sem um óculos até, tanto para longe quanto para perto. Isso dá à pessoa que viveu, às vezes, a vida inteira de óculos, a possibilidade de se libertar disso. Outro ponto importante que a gente também leva para os pacientes é essa questão do paciente que é dependente de óculos e é jovem. Agora imagina você ir para a praia, querer mergulhar e um paciente de uma miopia alta não consegue mergulhar porque ele não consegue ver direito aonde que ele está quando ele tira o óculos. Ele não tem como mergulhar de óculos, muito menos de lente de contato, que é uma coisa que não é recomendada e muitos pacientes fazem isso, mergulhar de lente de contato. O que a gente traz hoje em dia, uma cirurgia refrativa, uma cirurgia em que você consegue dar liberdade, uma tecnologia hoje em dia com um grau de precisão absurdo, né, do paciente poder chegar a viver a vida sem óculos. Outro ponto importante que a gente avançou muito em tecnologia foi para o tratamento do glaucoma, por exemplo, que é uma doença silenciosa que atinge grande parte da população. Nós temos hoje em dia uma nanotecnologia, são nanoestentes que a gente consegue colocar dentro do olho, numa região dentro do olho, que consegue diminuir a pressão do paciente, né? Então são essas tecnologias que cada vez avançam mais no tratamento dos olhos. E doutor, o senhor falou em relação ao glaucoma. Muitas vezes uma doença, me corrija se eu estiver errado, que está atrelada ao diabetes. Alimentação e qualidade visual, saúde ocular. Isso está atrelado também? A diabetes é uma doença que ela comete mais a retina. Quando a gente pensa na questão da modificação do açúcar no sangue, que é a glicose. Então, ela começa a provocar alterações na retina,
como sangramentos, como depósitos que vão fazer alterações da visão, como os vasos começarem a mudar a sua conformação e também dar alteração na visão. Então, assim, a diabetes carrega mais para doenças da retina, né? E realmente a alimentação ela é essencial no paciente. Não só a alimentação, como visita a um profissional especializado que cuida da diabetes, né, que é o endocrinologista. Então é essencial esse trabalho do oftalmologista com o endocrinologista para poder ajudar esse paciente diabético a não perder a visão. A gente quando fala do oftalmo, às vezes o oftalmo fica muito isolado. Não é isso, é uma área também que necessita de vários profissionais também, né? Sim, o oftalmologista ele não trabalha sozinho nunca. A minha especialidade é na oftalmologia o segmento anterior. Eu cuido da catarata, cuido da córnea, cirurgia refrativa, faço transplante de córnea também. E, por exemplo, eu estou muito associado ao médico reumatologista. São doenças reumatológicas que muitas vezes acometem o olho e a gente trata em conjunto. Doutor Fabrício, quando se fala da formação de novos profissionais da oftalmologia? Bom, nós aqui temos uma vocação. A nossa vocação desde 66 é formar profissionais em oftalmologia. Nosso hospital hoje possui ao todo 15 residentes. São médicos que acabaram a faculdade e precisam se especializar em oftalmologia. Essa formação dura mais ou menos em torno de 3 anos. Então, nós temos 5 residentes do primeiro ano, 5 do segundo e 5 do terceiro ano. E a cada ciclo de 3 anos, a gente forma 5 profissionais novos no mercado. Mas é um engano achar que eles terminaram o estudo deles. A gente também dispõe de um programa de treinamento continuado de fellow. E aí, depois de que ele terminou a oftalmologia, ele passa a estudar uma parte determinada do olho. Por exemplo, nosso trabalho aqui é relacionado a transplante de córnea. Ele se dedica 2 anos só para estudar transplante de córnea. Tem profissionais que vão fazer retina, são mais 2 anos, podendo ser extensiva a mais 1 ano, 3 anos estudando só retina. Profissionais de glaucoma, mais 1 ano. Então, nós temos uma média de 4 a 5 anos de estudo para um bom médico oftalmologista formado numa subespecialidade da oftalmologia. Aqui no OSB são feitos transplantes de córnea? São. Nós fazemos em média de 200 transplantes anos, mais ou menos, de córnea. Hoje em dia a gente dispõe de 4 unidades. Nós estamos localizados aqui em Niterói, no Fonseca, no centro, em Caraí. Estamos em São Gonçalo também, que é um município vizinho aqui do lado, com um atendimento mensal de quase 12 mil pessoas mês. É uma procura grande, né? E graças a Deus com excelentes resultados e dando uma assistência à população nesses problemas oftalmológicos. Então, doutor, nesse dia do oftalmologista, eu peço que o senhor deixe um recado aí para toda a população que estiver assistindo o nosso programa agora. Bom, gostaria que vocês visitassem o oftalmologista com frequência, não deixassem para visitar depois de certa idade, levar desde a criança quando nasce, é essencial que ela faça a avaliação, né, ao nascer. O teste do olhinho ele é importante para a criança. Todo ano, a criança, antes de começar a idade escolar, ela precisa visitar o oftalmologista. E se você tem algum problema de visão, não fique achando que é uma bobagem. A gente está aqui para ajudar vocês e resolver os seus problemas. Quem conhece o Dr. Fabrício Vargas, que acabou de conversar com a gente, sabe perfeitamente do que eu antecipei, que é um dos melhores do Brasil e do mundo. Eu fiquei muito positivamente impressionado, mais uma vez, com a esclarecedora entrevista desse profissional, respeitado por todos que o conhecem. O Dr. Fabrício Vargas é o diretor técnico do Hospital Oftalmológico Santa Beatriz. Eu quero aproveitar para mandar um grande abraço para toda a equipe do OSB, liderados pelo meu querido, que conversou com a gente também, né? Meu querido João Mora. Alô, João Mora, grande abraço para você e toda a equipe. Um abraço também para todos os oftalmologistas do Brasil e do mundo. Eu quero, sinceramente, eu fico mega satisfeito em comandar um programa que é propositivo, que muitas vezes incomoda alguns, mas em muitas outras vezes nos deixam
muito satisfeito. É o caso dessa entrevista que a gente acaba de mostrar. O Hospital Oftalmológico Santa Beatriz é referência em oftalmologia. Antes de ir para qualquer outro lugar, procure ali em Niterói, no Fonseca, em várias unidades, mas ali a sede é ali no Fonseca, as instalações. Ali são realizadas transplantes de córnea. Não é qualquer hospital, mesmo hospitais oftalmológicos, que estão credenciados para realizar cirurgias como essa que eu acabo de falar, cirurgia de córnea. Por isso, eu tenho um orgulho muito grande. Toda vez que falo do Hospital Oftalmológico Santa Beatriz, falo com propriedade, porque conheço de perto, já estive diversas vezes. Qualquer problema que eu pessoalmente tenha na visão ou para fazer uma revisão, é lá que eu procuro. Aí tem outra sugestão para dar para vocês. Olha só, ainda que você não sinta absolutamente nada na visão, nos olhos, é muito bom fazer exames preventivos. No OSB você encontra um cartão fidelidade, você pode assinar, não é nem tão caro que a gente não consiga pagar. Faça a consulta, tem o telefone aí do OSB? Coloca mais uma vez aí, esse aí. Pelo telefone você pode saber as possibilidades que cabem no seu orçamento, porque a visão é fundamental para a vida da gente, não é verdade? Eu acredito no OSB, no Hospital Oftalmológico Santa Beatriz, e sugiro que você acredite também. Mega importante ter uma visão segura, uma visão boa, e para isso é bom a gente cuidar preventivamente da nossa visão, não é verdade?